Senhor, o Senhor declara que mais vale um dia na Tua presença do que 1000 dias longe do Senhor. Eu sei que essa é uma verdade eterna e poderosa. E hoje nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Eu te agradeço pela Tua presença, porque eu sei que a Tua presença faz diferença, Senhor. Toca em nós, Pai, toca em cada um de nós, Senhor. Pai, todo aquele que estiver aqui hoje com o coração disposto a ouvir a Tua palavra e a ser moldado por Ti, Pai, toca, Senhor. Aprendemos contigo que nós somos vasos de barro para sermos moldados pelo nosso oleiro. Então molda-nos, Senhor. Limpa-nos pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos sentar. Aleluia. Amém. Eu quero falar com você a respeito de quando as coisas não são o que parecem. Quando as coisas não são o que parecem. Amém? Você já ouviu muitas vezes a história de Rebeca? Sabe, na minha Bíblia tem alguns intertítulos, aqueles títulos que ficam no meio do capítulo, a sua também tem. Aquele intertítulo não faz parte do texto original. De acordo com a Bíblia, o teólogo coloca os intertítulos. E na minha Bíblia, o intertítulo de uma parte, no capítulo 27 de Gênesis, diz assim: Rebeca e Jacó enganam Isaac. Você lembra disso? Quando Rebeca e Jacó, entre aspas, enganaram Isaac. E aí quando você lê esse intertítulo, e você então vai começar a ler o versículo 6 do capítulo 27, você já vai com isso na sua mente. Vamos ler agora como é que eles enganaram, como que a Rebeca enganou o seu marido. Mas eu quero ver alguma coisa com você, o que está escondido por trás das letras. Muitas vezes a gente está acostumado a ler a palavra de Deus e não questiona, porque você já foi formatado e é importante. Antes de falar de Rebeca, eu queria citar Zípora. Quem lembra quem foi Zípora? A esposa de quem? De Moisés. E assim como Zípora ajudou a Moisés para que a vontade de Deus se cumprisse na vida de Moisés, Rebeca ajudou Isaac para que a vontade de Deus se cumprisse na vida e na família de Isaac. Você se lembra que depois que Deus chamou Moisés, e você sabe que Moisés veio depois de Isaac, né? Então estou falando uma parte mais lá na frente. Mas depois que Deus falou com Moisés, lá na sarça ardente, Deus deu poderes a Moisés, Deus deu uma ordem a Moisés para que ele fosse para o Egito, para libertar o seu povo. E Deus deu instruções também. E uma das instruções que Deus havia dado para Moisés é que ele deveria circuncidar o seu filho. A circuncisão. E Moisés não fez isso. E quando eles estavam a caminho, Zípora, a palavra fala que Deus, ele se apresentou e queria matar Moisés. Sabe, não dá para brincar com Deus, viu, irmão? Ou você é santo ou você não é santo. Ou você obedece ou você não obedece. E Deus levantou com uma ira santa contra Moisés. E sabe o que Zípora fez? Zípora se interpôs e ela pegou uma pedra afiada, não tinha bisturi naquela época, era assim que eles faziam, né? E ela mesmo circuncidou o seu filho. Isso era papel do homem, do sacerdote. Mas ela, Zípora, circuncidou o seu filho. Quem sabe o que é circuncisão? É a cirurgia que a gente chama hoje de fimose, né? A pele do prepúcio. E ela falou para ele: você é um esposo sanguinário. Você me fez fazer o que era para você fazer.
E aí, por causa dela, a ira do Senhor se aplacou de Moisés e a palavra se cumpriu. E a gente vai ver como Rebeca também foi usada, aí a gente fica dizendo, Rebeca enganou Isaac. Mas tem uma razão. Vamos lá para Gênesis capítulo 26, por favor. Gênesis 26, 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elom, Eteu. E estas mulheres, Eteias, foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Por que foram uma amargura de espírito? Deus havia dito para Abraão que o seu filho Isaque não deveria casar com nenhuma das mulheres ali de Canaã. Você se lembra? Que era para Abraão enviar Isaque para ter uma esposa lá da família dele mesmo, da família de Abraão. Então, Abraão envia o seu servo, Ebenezer, que vai lá para Padã Arã, na casa dos seus pais, e traz a esposa de Isaque, traz Rebeca. Isaque se casa com Rebeca. Então, Isaque sabia muito bem que também ele fazia parte de uma herança, de uma promessa de Deus. Deus fez uma promessa para Abraão: a partir de você eu vou fazer uma grande nação e todas as famílias da terra vão ser benditas. Deus ensinou isso, falou para Abraão. Abraão passou essa bênção para Isaque. Isaque recebeu essa palavra também de Deus. Certamente Isaque sabia também que o seu primogênito não deveria casar com nenhuma das mulheres cananeias, nenhuma eteia, nenhuma daquela terra. Amém? Você está me acompanhando? Só que o primogênito de Isaque, quem era? Esaú e Jacó. Mas Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu segurando o calcanhar, os gêmeos, Jacó nasceu assim, lutando no ventre, mas Esaú nasceu primeiro, Esaú era o primogênito. Só que o primogênito, com 40 anos de idade, ele não se casa com uma, mas com duas eteias. Isso foi para Isaque e para Rebeca uma amargura de espírito. E estava fora do plano de Deus. Irmão, Deus não se engana, Deus não muda. Amém? Nós lemos aqui o 26, 35. Quando a gente vem para o capítulo 27, não é que foi no dia seguinte, A gente lê a Bíblia e dá a impressão que foi tudo no dia seguinte. Não foi no dia seguinte. Mas depois, então, que Esaú, com 40 anos, já tinha certamente desobedecido a seus pais, porque os seus pais deveriam ter orientado a ele. Ele sabia da promessa que estava sobre ele. Ele já tinha vendido a primogenitura dele para Jacó. Ele não tinha valorizado a sua primogenitura, já não tinha valorizado a promessa de Deus. E agora o seu pai Isaque fala: Esaú, vem aqui, prepara um guisado para mim, daquele que eu gosto. E essa história você conhece. Prepara um guisado, porque Esaú era caçador, e eu vou comer, já estou bem idoso, e eu vou te abençoar. Isaque ainda estava com aquela ideia: eu vou abençoar Esaú, porque Esaú é o primogênito. Só que Esaú já tinha vendido a primogenitura dele para Jacó. Esaú já tinha desobedecido seus pais na questão mais importante, que é a descendência. E a promessa de Deus é pela descendência. Amém? E mesmo assim, o Isaque falou: prepara um guisado que eu vou te abençoar. Quando a Rebeca ouviu isso, ela chamou Jacó, falou: Jacó, faz o que eu vou te falar, faz o que eu vou te mandar. Pega lá duas vitelas, 2 cabritos, eu vou preparar um guisado como seu pai gosta, e você vai lá e ele vai te abençoar. Ela enganou
ela enganou o Isaac. Ela enganou Isaac, para que a promessa de Deus pudesse se cumprir na família dela, porque o Esaú já tinha estragado a promessa, já não podia mais. Não podia ser com uma mulher daquela terra de Canaã. Até o Jacó fala, mas mãe, e se o meu pai descobrir que eu sou Jacó, não sou Esaú, meu pai vai me amaldiçoar. Ela falou, a maldição caia sobre mim, mas faz o que eu estou te mandando. E foi feito assim, você conhece a história, né? Ele colocou uma pele de cabrito no seu braço para ele ficar peludo, como Esaú era peludo. Ele fez o que foi possível. Na hora, o seu pai ainda desconfiou um pouco da voz dele, falou, és meu filho mesmo, Esaú? Ele falou, sou, pai. E o fato é que ele recebeu a bênção do Isaac. Depois, quando Esaú chega com o guisado, foi terrível, ele ficou frustrado, ficou furioso. Mas agora eu queria que você visse o seguinte. Gênesis 27, 46. 27, 46. Aqui, o Jacó, que já tinha recebido a primogenitura. Você sabe como é que foi que Esaú vendeu a primogenitura para Jacó? Todos sabem? Um dia, o Esaú estava com muita fome, e o Jacó, ele queria a bênção, ele queria a primogenitura, ele acreditou naquela promessa que Deus fez para Abraão, fez para Isaac, e ele era gêmeo, e ele queria a bênção. E ele falou, ô Esaú, você quer vender a sua primogenitura para mim? Como assim? Olha que guisado delicioso, que prato de lentilha que eu preparei. Se você quiser, em troca da primogenitura, eu te dou. E a palavra fala lá em Hebreus que depois, quando Esaú se arrependeu, mesmo com lágrimas, foi tarde demais. E ele estava com tanta fome, e ele pensou só no imediatismo, né? O problema muitas vezes a gente só vê um palmo na frente do nariz. Ele falou, tá bom, me dá esse guisado aqui, então a bênção é minha, pode ficar com a primogenitura. E assim, ali começou, Jacó recebeu a primogenitura. Depois aqui, com a ajuda de Rebeca, Jacó recebe a bênção do seu pai. E agora a gente vê aqui no 27 e 46, irmãos, de Gênesis, e disse Rebeca a Isaac, seu marido, enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Hete, que tinham casado, né, com Esaú. Se Jacó tomar mulher das filhas de Hete, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? Isaac, se o Jacó fizer a mesma coisa que o Esaú fez, minha vida não presta para mais nada. Ele não pode também casar com as mulheres dessa terra. E aí então o Isaac chama seu filho, ele chama Jacó e fala, Jacó, eu quero que você vá lá para Padã Arã, vai lá para a casa da família da sua mãe, e lá, de uma das suas primas, você vai achar sua esposa. Lembra quantos anos de idade tinha Esaú, quando ele se casou com as filhas da terra? Quantos anos? 40. Eles eram gêmeos. Então aqui, o Jacó já tinha mais de 40 anos. Não sabemos quanto mais. Um homem formado com mais de 40 anos, obediente ao pai e à mãe. Ainda não tinha se casado, esperando a bênção do seu pai. Você está comigo? Eu quero falar de princípios. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na face da terra, por exemplo. Princípios da palavra de Deus. Então, o Jacó obedece o seu pai, obedece a sua mãe, ele larga tudo e ele vai lá para a região de onde o Abraão veio. E aí a gente conhece a história, lá ele teve que trabalhar 20 anos. 20 anos ele trabalhou para poder voltar para casa, porque ele trabalhou 7 anos pela primeira esposa, foi enganado pelo Labão, pelo pai dela, trabalhou mais 7 anos
para ter a esposa que ele queria. Primeiro recebeu Leia, depois recebeu Raquel. E depois o Labão ainda falou, olha, você pode agora ir para casa com a sua esposa, mas aí você vai sem nada, porque você trabalhou pela esposa. E ele ainda ficou mais 6 anos trabalhando para poder sair com os rebanhos que ele tinha cuidado durante 20 anos. A palavra fala que ele foi enganado mais de 10 vezes, mas ele foi obediente, ele foi fiel. Ele não enganou Labão, o seu tio. Ele não enganou seu pai, ele não desobedeceu sua mãe. Vale a pena esperar. Vale a pena obedecer. Amém? Mas tem mais nesse texto aqui em Gênesis 28, Isaac chamou a Jacó, abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Aqui ele recebeu a bênção que Deus deu para o seu pai Abraão. Agora Isaac passa essa bênção para Jacó. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, porque a semente dele seria a herança, a descendência seria como Deus queria. Deus abençoe a tua semente, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Aleluia! E o que Esaú fez? Veja no verso 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara, dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã. E vendo que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã Arã, com mais de 40 anos de idade, obedeceu seu pai e sua mãe, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Percebe o que o Esaú fez? Ele foi rebelde mais uma vez. Quando ele viu que isso já entristecia seus pais e que o seu irmão obedeceu aos seus pais, ele foi e arranjou mais uma mulher daquela terra. O que começa mal, termina mal. Verso 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E sabe o que acontece, irmãos? A coisa mais linda. Quando Jacó, então, em obediência aos seus pais, em obediência à palavra de Deus, ele partiu. E quando você começa a partir em direção da obediência a Deus, Deus se apresenta. E a primeira vez que Deus fala com Jacó foi ali. Quando ele partiu, ele chega a um lugar e ele põe uma pedra para dormir, já estava na viagem. À noite, ele teve um sonho e Deus se apresentou e falou com ele. Naquele sonho, ele viu uma escada para o céu, ele viu os anjos de Deus, e nesse sonho, veja lá, verso 12, e sonhou, e eis, 28:12, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Aleluia. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Aqui é exatamente a mesma palavra que Deus deu para Abraão, Deus deu para Isaque, agora Deus dá para Jacó, porque Jacó estava em obediência.
Aquilo que a Rebeca fez foi para que este momento pudesse acontecer, porque o Esaú já tinha perdido, e já tinha vendido a primogenitura, já tinha se casado com as mulheres da terra, já não tinha como Deus cumprir a sua promessa, porque Deus não volta atrás. Então aqui Deus aparece para Jacó e abençoa Jacó. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Aleluia! Eu não vou te deixar até que você volte. Deus sabia que Jacó ia demorar 20 anos para voltar. Jacó não sabia. Se Jacó soubesse que ele ia demorar 20 anos, talvez ele não tivesse ido. Mas ele foi, e todo o tempo que ele esteve lá, em Padã Arã, Deus abençoou. Tanto que ele voltou próspero, voltou rico, porque a bênção do Senhor foi com ele. Amém, irmãos? E ali, pela primeira vez, Jacó tem um encontro com Deus, e ele fala, olha, esse lugar aqui é diferente, esse lugar aqui é santo, eu só parei aqui para dormir, mas eu vou começar a chamar, esse lugar agora chama-se Betel, casa de Deus. Beit El, aqui é casa de Deus, porque aqui Deus falou comigo. Amém? Então eu queria falar com você, nem sempre as coisas são como parecem. A gente vê agora como Rebeca foi tão usada para que a promessa pudesse acontecer. A gente vê como Jacó foi obediente. A gente sempre fala, Jacó é enganador, sim, mas estava sempre tentando acertar, sempre fazendo o que é certo, sempre obedecendo. Amém? E aí eu quero falar com você sobre isso. Quando a gente obedece, a gente recebe a bênção. A gente recebe a bênção. A palavra de Deus fala que, quando eu ouço a palavra de Deus e eu obedeço a Deus, Jesus falou, quem me ama, guarda os meus mandamentos e os segue. Ele fala, meus mandamentos não são pesados. Meus mandamentos não são pesados. A gente só tem que cumprir os mandamentos. E o diabo está sempre tentando fazer a gente pegar o atalho, o caminho mais curto. Mas se a gente tiver a paciência que o Jacó teve, a gente recebe a bênção como ele recebeu. Aleluia! E a palavra fala assim, cri, por isso falei. Então, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, quando você conhece esses princípios, e você crê, e você coloca em prática, você recebe. Porque Deus fala em Jeremias 1,12, ele fala, velo por minha palavra para fazê-la cumprir. Ele deu uma palavra para Abraão que tinha que se cumprir. Quase não se cumpriu na geração de Jacó, por causa de Esaú, mas se cumpriu. Velo por minha palavra para fazê-la cumprir. Então, tudo que você tem que fazer e tudo que eu tenho que fazer é conhecer a palavra, crer e confessar. Confessar a palavra. Quando a gente fala em confessar, às vezes tem aquela conotação negativa, né? Confessar os pecados, confessar os erros, confessar uma mentira. Também tem esse sentido. Mas também confessar a palavra é quando você se apropria dessas verdades. Cri, por isso falei, diz a Bíblia. Aleluia. Eu vou pedir para você ler aqui Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. A gente está no século da incredulidade, no século da ciência, que muitas vezes vem junto com a incredulidade, porque às vezes, ou muitas vezes, a ciência choca-se com a fé, não é? Eu quero ser daqueles que confiam na ciência, mas acima da ciência eu confio em Deus, porque tem certos momentos que a ciência não consegue, não explica, fica impotente. Nessas horas, a fé resolve. Aleluia! Então, olha o que o Senhor Jesus disse para nós em Marcos 11, 22. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Tende fé em Deus.
Eu posso dizer para você que Rebeca teve fé em Deus. Zípora teve fé em Deus. Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Aleluia! A palavra de Deus afirma que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Jesus fala para nós, fale, ora, confessa, crendo, e você recebe. Aleluia. Confessar a palavra, irmão, é mais do que só falar a palavra. Quando você confessa a palavra, você está dizendo alguma coisa que você crê. Cri, por isso falei. Confio nessa palavra. Eu vou me apropriar dela. Então eu vou falar. É como, eu digo assim, primeiro você ouve a palavra de Deus, aí você toma posse dela, você crê nela, aí você declara, você confessa, aí você recebe. Olha que simples. Amém? Eu ouço, eu creio, eu me aproprio, se aquela verdade é para mim, e aí eu declaro. E quando eu falo, ela vai se materializar. Quando eu fui consagrado apóstolo, teve uma palavra da apóstola Valnice que disse, Alexandre, fala, ela não falou confessa, ela disse fala, porque as suas palavras vão se materializar, lembra? Ainda bem que eu ainda tenho essa fita gravada, de vez em quando eu preciso relembrar para avivar minha fé. E eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu foi o ônibus da igreja, a primeira vez que se materializou. Era uma coisa impossível, o nosso agapão. A segunda vez que aconteceu foi o terreno do templo, foi o terreno. Depois tantas outras vezes. Cri, por isso falei. Aleluia! E você sabe que o Senhor Jesus também vai confessar o seu nome? Jesus também crê, confia e acredita em você. Ele morreu por você. Ele falou, eu estou à direita do Pai intercedendo por você para que a sua fé não desfaleça. E eu vou pedir para você abrir Apocalipse 3:5, Apocalipse 3:5, para você ver o que Jesus promete para você e para mim. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Seu nome já está no livro da vida. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o seu nome foi escrito lá. E nós não somos daqueles que retrocedem, né? E Jesus fala, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Eu tomo posse disso. Eu ouvi, eu criei, eu me apropriei e eu declaro, eu sou salvo. Eu sou do meu Senhor e o meu Senhor é meu. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Nada pode me separar do meu Senhor. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é fiel e poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Porque Jesus fala que Ele vai confessar o meu nome diante do Pai, diante dos anjos. Então, quando o mal te apertar, quando a incredulidade bater, quando a tristeza começar a te rodear, você se lembra das promessas. A palavra fala lá em 1 Coríntios 1:20, se não me engano, que todas as promessas que há da parte de Deus têm em Jesus Cristo o sim e o amém, assim seja. Todas quantas promessas há da parte de Deus, tem nele, Jesus, o sim e o amém. Aleluia!
De maneira nenhuma arriscarei o teu nome do livro da vida e confessarei o teu nome diante dos anjos e do meu Pai. Por isso você tem que ser indesistível. Por isso você tem que ser como Jacó para buscar a tua bênção, irmão. Amém? Jacó, ainda aqui com medo, ele obedeceu a sua mãe. Ela falou, eu assumo, filho, eu sei o que eu estou fazendo. E sabia mesmo. E ele foi, ele obedeceu, ele fez tudo. E depois de 20 anos, quando ele volta para a sua terra, finalmente, 20 anos mais velho, ele ainda carregava o seu nome, Jacó. Enganador. Ele recebeu esse nome. O Senhor Deus o encontra novamente, quando ele está voltando, e lá no ribeiro de Jaboque, no lugar chamado Peniel, depois ele chamou de Peniel, lá no ribeiro de Jaboque, o anjo do Senhor aparece, aí Jacó falou, agora eu vou buscar a minha bênção, eu não vou mais ser Jacó, eu tenho servido a meu Deus, eu tenho obedecido, eu tenho sido fiel, eu não me conformo em me chamar Jacó. Já pensou, você chega em algum lugar, num banco, e você vai fazer uma ficha, um cadastro numa loja, num emprego, alguma coisa, e ele pergunta, qual é o seu nome? Enganador. Como? Enganador. E aí quando ele encontra o anjo do Senhor, ele começa a lutar pela sua bênção. Ele lutou a noite inteira com o anjo do Senhor pela sua bênção. E quando o anjo viu que ele era muito valente mesmo, não ia largar do pé dele, porque Jacó, ele queria a sua bênção, o anjo dá uma estocada na coxa de Jacó, e a partir dali ele ficou manco a vida inteira, mas o anjo falou, o que você quer? Ele quer a bênção. E o anjo fala, a partir de hoje, tu não serás mais Jacó, tu serás Israel. Israel, príncipe de Deus, ou aquele que luta com Deus. E aí nós conhecemos o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Ele lutou pela sua bênção. E você está disposto a lutar pela sua bênção? E aí, naquele dia, ele falou, agora esse lugar também, né, não vai ser mais o Vale de Jaboque, agora aqui vai ser Peniel, porque aqui eu vi Deus face a face. Cada encontro que ele tinha com Deus mudava a vida dele, mudava o lugar onde ele estava. Deus quer que você seja assim. Mas tudo começa com a palavra e com a obediência à palavra e com a fé para declarar. Você tem que estar disposto a ser moldado por Deus. Jacó foi muito moldado. Amém? E quando ele está voltando para casa, depois que ele recebeu a bênção, ele está voltando rico, próspero, toda a sua renda de 20 anos de trabalho. Quem é que vem ao encontro dele? Esaú, furioso. 20 anos não foram para aplacar a fúria de Esaú, foram para ir fermentando a fúria. O Esaú falou, agora o embusteiro voltou, agora o safado voltou. E Esaú foi ao encontro dele com seus homens. E Jacó estava vindo com a sua família. E o que o Jacó fez quando ele soube que Esaú vinha ao encontro dele? Jacó não tinha apego às coisas, ele tinha apego a Deus. Jacó foi entregando a fortuna dele. Lembra? Ele enviava um dos seus criados com uma parte da sua fortuna e falava, olha, o meu servo Jacó está entregando todo esse presente para o seu senhor Esaú. E aí, mais um pouco de caminhada, o Jacó mandava mais uma parte dos rebanhos, mais uma parte da sua riqueza, e olha, isso aqui é para o meu senhor Esaú. E ele foi amolecendo o coração de Esaú, porque Esaú gostava das coisas, Jacó gostava de Deus. E finalmente, quando eles se encontram, o Jacó se humilha, só os grandes sabem se humilhar. Jacó fala, olha Esaú, me
me perdoa. Você é meu irmão. Se tiver mais alguma coisa que eu possa fazer por você, eu faço. E aí, graças a Deus, o Esaú falou, me abraça aqui, rapaz. Está tudo certo. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jacó estava no propósito de Deus, então todas as lutas acabam compartilhando, colaborando, cooperando. Amém, irmão? Então faça como Davi, porque estás abatida, ó minha alma. Louva a Deus, eu também o louvarei. A gente passa e tem passado por lutas e aflições, mas a cada dia eu busco a Deus e falo, Senhor, ainda tem uma tristezinha aqui, Senhor, ainda tem uma pontinha aqui. Eu não sei como é com você, algumas pessoas sentem a aflição com dor de cabeça, outros, a minha é um nozinho no estômago, na boca do estômago. Graças a Deus nunca chegou a dar uma gastrite. Mas quando eu sinto aquele nozinho aqui, eu oro, entrego para Deus. Pai, não passou ainda. Aquela questão, entrego de novo. Até que uma hora, passou. Porque todas as coisas cooperam. Amém? A gente vai buscar bênçãos hoje. Aleluia. Porque Jesus está à direita do Pai intercedendo por você para que a sua fé não desfaleça. Aleluia. Eu quero ler aqui Mateus 10, 32, para a gente direcionar a nossa oração. Mateus 10, 32. Jesus disse assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Qualquer um que confessar Jesus diante dos homens, ou seja, se você entrega a tua vida para Jesus diante dos homens, Jesus promete, eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai. Seu nome vai ser escrito no livro da vida e ninguém vai tirar você de lá. Então, quero exortar você a ser valente, a ser corajoso, viu, irmãos? Porque está começando uma perseguição aos cristãos. Já não é mais tão velada assim. Daqui para frente, a gente vai ser cada vez mais valente para manter a nossa fé. Espero, em nome de Jesus, que não chegue como em tempos passados, que cristãos, por manter sua fé, eram queimados vivos, ou como em alguns países hoje, se um cristão assume a sua fé, ele é preso e morto. Nós vivemos num país abençoado, ainda. Mas olha, lembra dessa palavra, hein? Qualquer um que confessar o meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Seja forte, seja indesistível. E de onde vem a tua força? De onde vem a tua coragem? De onde vem a tua valentia? Da palavra de Deus. Amém? Então, para completar, se a sua confissão for negativa, Jesus falou que a boca fala aquilo que está cheio o coração. O bom homem do seu bom tesouro tira boas palavras. Se você se acostuma a reclamar, a murmurar, a desanimar, a fraquejar, a não crer, é isso que você fala e é isso que você recebe. Mas se você confessar a palavra de Deus, é isso que você recebe. Amém? Que me poderá fazer o homem? Só Deus pode fazer alguma coisa para a gente, ou com a gente. Eu quero ler, para completar, Tiago 1, 6. Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Olha que exemplo. Se você pede alguma coisa para Deus e duvida, ou se você não tem fé, você é como a onda do mar. Olha o exemplo dele. A onda do mar vai de um lado para o outro, levado pelo vento, levado pelas marés. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.
Não foi o que Jesus falou? Se nós pedimos em oração, crendo, nós recebemos. Como é que você pode fortalecer sua fé? Pela palavra. Uma direção que Deus tem dado para mim, para a profeta Kátia, a profetisa Kátia, é que os cultos de quarta-feira, por isso que a gente está chamando Palavra da Fé, a gente quer, nos cultos de quarta-feira, enfatizar muito a fé, a palavra, o poder da palavra, a confissão. Amém? Porque é isso que vai fazer diferença, irmão, na sua vida. E olhar para exemplos de homens de Deus, como, por exemplo, Jacó. Amém? Vamos ficar de pé, vamos colocar essa palavra em ação? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, diz o Senhor. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Queria chamar o ministério de louvor aqui. Nós poderíamos estar tomando posse de muitas coisas hoje, confessando muitas coisas, mas eu queria pegar assim um exemplo de como você confessa a palavra de Deus. Tá? Um exemplo de como você se apropria da palavra de Deus como para você. Eu vou ler aqui Provérbios 28:1. Vou tomar posse desse versículo para mim e vou oferecer para você tomar para você, se você quiser também. Porque se você tem Jesus, a palavra é tua também. Provérbios 28 diz assim. Provérbios 28. É um exemplo, tá? Todas as promessas de Deus têm em Jesus Cristo o sim e o amém, assim seja. Provérbios 28 diz assim: fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Qualquer justo, tem uma outra versão da Bíblia que fala, é intrépido como o leão. Os ímpios fogem sem ninguém o perseguir. Tem medo, tem insegurança, tem pânico, uma hora cai a casa. Mas qualquer justo é confiado, é intrépido como o leão. Maior o que está em você do que o que está no mundo. Você tem acesso à palavra do Deus vivo. Essa palavra é uma espada. Essa palavra é mais poderosa do que dinamite, porque o Senhor Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele vela por sua palavra, Ele vela sobre sua palavra para fazê-la cumprir. E se você declara essa palavra, crendo e se apropriando dela, Deus cumpre. Amém? E aí já vem na sua mente alguma coisa assim, mas e quando aquela vez você orou e pediu aquilo e não aconteceu? A vontade de Deus é soberana, Ele sabe o que é melhor, Ele é o Todo-Poderoso. Quantas vezes na vida de Jacó aconteceu o que ele não queria, mas ele continuou, e quando você olha para a vida completa dele, a bênção foi completa. Quando eu olho para a minha vida, aos 60 anos de idade, 61, quantas coisas aconteceram como eu não queria, mas quando eu olho para esses anos todos que se passaram, eu vejo só as bênçãos de Deus. Por isso tem uma palavra que fala Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Ebenezer. Dá para apagar as luzes? Qualquer justo, todos os justos, são intrépidos, são confiados como o leão. Mas quem é justo? Justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Nós fomos justificados por Jesus. Então você é justo. Não deixa o diabo te enganar. Você é justo, você foi justificado.
É muito certo que de tempos em tempos o Pai chama a gente para perto. Vem mais perto, filho. Ô Pai, obrigado. Vem mais perto, filho. Ô Pai, obrigado. Senta aqui no meu colo. Agora você vai levar umas palmadas. Você está errando, filho. Olha aqui, você está errando aqui, você está errando ali. Se corrige. E a gente é limpo de novo. E justificado. E você pode ficar confiado como o leão. Vamos tomar posse? Você pode repetir comigo? Vou tomar posse dessa palavra aqui que eu falei agora, do justo. Senhor Deus, eu ouvi a Tua palavra e eu criei na Tua palavra. Por isso eu declaro, eu sou justificado pelo meu Senhor Jesus Cristo. Eu sei e eu creio que eu fui lavado e comprado pelo precioso sangue do meu Senhor Jesus. Por isso eu sou justificado. Por isso eu sou justo. E eu creio que eu sou intrépido como o leão. Eu creio que maior é o que está em mim, que é o Teu Espírito Santo, Senhor, maior do que o que está no mundo. Por isso eu creio que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o meu Senhor está comigo. Ainda que caiam 1000 do meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei abalado, porque o Senhor está comigo. À sombra do Altíssimo eu descansarei, porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Amém. Assim seja. Amém. Aleluia.